A igreja de Filipos era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas era uma igreja que era alvo de ataques, de armadilhas, de investidas de Satanás. E o impressionante era que o inimigo trabalhava de uma forma arquitetonicamente falando, bem planejada. E o intuito era, de certa forma, proporcionar limitações, bloqueios, trabalhar contra aquela igreja para que aquela igreja se enveredasse por filosofias que esfriaria e que tornaria ela extremamente cética. E aprouve da parte de Deus permitir que algumas pessoas que compunham aquela igreja naquela época antiga fosse seduzida pelo inimigo e até mesmo pelas suas carnalidades a se levantarem contra Paulo, ao ponto de que no momento não é só a igreja em Filipos que está sendo atacada, mas também o apóstolo Paulo está vivendo este ataque. Por quê? Porque Paulo se encontra preso, não é presente na igreja de Filipos, preso dentro de uma prisão limitada, em uma realidade um tanto quanto ruim, desconfortável. Nós vamos perceber que este Paulo está sendo confrontado por alguns que faziam parte da igreja em Filipos, que se levantou contra ele com a intenção, de certa forma, de invalidar o seu apostolado ou até mesmo tentar desacreditar na mentalidade das pessoas a importância espiritual que Paulo tinha e o chamado que Deus havia vocacionado o apóstolo Paulo. Então, Paulo está preso e mesmo ainda que preso, ele está sofrendo uma baita de uma perseguição, e essa perseguição são de alguns obreiros, são de alguns cristãos. Então note que algo difícil de se entender e de se compreender. Por quê, Tiago? Porque na igreja em Filipos tinha pessoas boas, mas a igreja em Filipos também tinha pessoas más, tinha pessoas que o próprio Paulo vai caracterizá-las como cães, como más, como maus obreiros, e essas pessoas procuravam desconstruir tudo aquilo que Cristo havia construído por intermédio da revelação e da dedicação vocacionada de cada um dos obreiros, que eram usados para o crescimento daquela igreja. Então olha que incrível isso daqui. Paulo está preso, mas gentes que fazem parte da igreja está acusando Paulo de que o seu apostolado não é verdadeiro e está tentando, de certa forma, destruir o padrão moral, caráter espiritual daquela igreja. Isso é doloso demais. Por quê, Tiago? Porque nós sabemos que a igreja nunca esteve isenta de passar por situações desconfortáveis como essa. E o apóstolo Paulo preso tem que aprender a lidar com isso. E sair dessa casinha de uma forma diferente para que, de fato, ele não se comprometa e a igreja não fique em prejuízo. E nós vivemos uma realidade um tanto quanto difícil. Por quê? Porque nós vivemos uma época dividida, irmãos. Tem pessoas boas na igreja, mas tem pessoas más dentro da igreja. E lidar com as pessoas más é um imenso desafio. Por quê? Porque as pessoas más, elas são sacárticas o suficiente para ir no contrapé das situações e generalizar devidos pontos. Por quê, Tiago? Porque eles são carnais. Por quê, Tiago? Porque eles são amantes de si mesmo. Por quê, Tiago? Porque o Deus deles é o ventre. Por quê, Tiago? Porque o inferno aguarda eles. Mas a parte mais fenomenal é Paulo dizendo: acautelai-vos. Paulo não diz mude de igreja, Paulo não diz mude de cidade, Paulo não diz mude de caminho, pelo contrário, Paulo está dizendo: não mude, fique aí, mas aí acautelai-vos destes maus, destes cães, destes hostis. A igreja continuará sendo igreja, ainda que o ambiente possa ser composto por pessoas maus, por pessoas cães,
por pessoas devassas. E eu quero esta noite pregar para você que está sofrendo, que está padecendo, que tem gente se levantando, que é induzido por Satanás para tentar te parar. Se comportemos como Paulo. Paulo está dizendo: acautelai-vos deles, mas continuais entendendo que maior é a chamada, aquilo que Deus depositou em nós. E isso é impressionante, por quê? Porque Paulo preso, sendo perseguido por pessoas que faziam parte daquela igreja. Isso aqui, irmãos, é doloroso demais. Por que é doloroso, Tiago? Você já parou para imaginar o nível da situação e o quanto complicada ela está? A igreja em Filipos foi fundada a preço de esforço, de dedicação. Os irmãos lembram quando Paulo, juntamente com Silas, chegou até a colônia em Filipos, com oração, pregando a palavra, fazendo a obra com amor. Eles repreendem o espírito adivinho de uma garota. Os magistrados se levantam contra. Sentenciam eles de prisão depois de ter açoitado os dois ao público. Colocaram eles no cárcere interior. Um sofrimento caustigante e incalculável, porque para a ocasião da época, eu não tenho nem condições de dizer para você qual era o nível de intensidade de dor que eles estavam enfrentando. Eu não sei o que doía mais, se era o corpo ou se eram as emoções, porque eles repreenderam o espírito adivinho de uma garota que estava escrava na mão do inimigo, mas isso foi alvo de perseguição, de chacota. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite os dois, ainda que crentes, continuaram mantendo o mesmo nível de oração, o mesmo nível de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus manda o terremoto, quebra o que tinha que quebrar, abre o que tinha que abrir. O carcereiro é salvo, a casa do carcereiro é salva, milagres acontecem. Aí tem alguém que se acha o bambambam da história e está apontando Paulo, sabendo que a igreja foi constituída através da dedicação missionária de Paulo. Deus não nos isentará de perseguições, mas nesta noite queira entender uma coisa: somos guardados, inspirados, separados, qualificados para continuar vivendo a chamada que Deus nos confiou. Paulo preso, de uma forma maltratante, é judiado por alguns. Para completar a drástica realidade, ele se comporta com um comportamento de insatisfação. Porque o que mais machuca não é só as acusações, mas ele vive uma vida de autocobrança. E isso daqui, irmão, serve de lição para nós. Por quê, Tiago? Porque neste momento eu vou generalizar e vou lhe dizer: você não tem opção nenhuma. Porque a Bíblia diz que ele está preso, sendo maltratado por alguns, e ainda que preso, ele está dizendo: eu queria alcançar, mas eu não alcancei. Eu queria viver, mas eu não vivi. Agora, o fato de eu não alcançar e não viver o que eu queria alcançar e viver, não quer dizer que eu vou desistir de continuar crendo que eu vou viver. O que é isso? É um homem que não está sendo influenciado por perseguições externas. É um homem que não está sendo influenciado por decepções internas. Muito pelo contrário, Paulo está preso na dificuldade, mas ele está dizendo: eu quero viver coisas maiores no reino. Eu quero dizer, não, eu vou repetir de novo, porque tem gente que vem para o culto, é uma luta, para abrir a boca é só Jesus, cruz, credo, como diz os mais antigos. Para dar um glória a Deus é só no empurrão, para poder durar até o final do culto é uma guerra. Ele só anda reclamando, ela só anda questionando. Para dar um beijo no marido é uma prova, para dar um auxílio em casa é uma luta, para trabalhar é só iracundo. Ei, que mundo você está? Um camarada está preso, mas está dizendo: eu quero mais de Deus, eu preciso mais, eu quero viver mais em Deus. A igreja precisa respeitar.
estou dizendo que você vai ter que colocar uma melancia na cabeça, eu não estou dizendo que você vai dar 150 piruetas, não! Mas eu estou dizendo para você, respeite, valorize, usufrua. Você está preso hoje? Você tem alguma doença degenerativa? É o último dia de sua vida? Então, pelo amor de Deus, se você não fizer melhor do que Paulo, pelo amor de Jesus, aí não dá. Eu não vim bater em você, mas a ocasião me condiciona a lhe dizer, pelo amor de Deus, nós vivemos uma época tão hostil, tão complicada, tão difícil, que até para pregar fica comprometedor para a gente. Se nós fizermos uma análise, oxalá se eu pudesse fazer uma introspectiva em sua mente. A maioria de nós passamos os dias pensando em que vamos conquistar, a casa melhor, o lugar melhor, a viagem melhor. A gente passa um dia materialista demais. Aí a gente chega aqui com um contexto errôneo de querer Deus imitar. Deus usa a pastora, Deus revela. Deus, não pare com isso. Diga assim: Deus, eu quero ser mais crente. Deus, eu quero te conhecer melhor. Deus, eu quero fome. Por ti eu não estou dando conta nem de orar direito. Me ensina a orar. Paulo está preso, mas está dizendo: eu ainda continuo querendo alcançar coisas. E o pior de tudo, para liquidar você, é que o culto nunca dependeu de terceiros. O culto é seu. E se você não sabe que o culto, para ser culto, primeiro tem que ter sacrifício. Segundo, tem que ter oferta. Terceiro, tem que ser agradável. Aí a gente viu, não, pelo amor de Deus, um homem dentro de uma cela cultuava melhor do que a gente, pelo amor de Jesus Cristo. Que mundo nós temos e que vida estamos vivendo. Deus está mandando falar, eu vou falar para você. Um homem dentro de uma cela, o culto dele era muito mais racional, o culto dele era muito mais agradável. Então deixa eu te fazer uma pergunta: você veio aqui para agradar quem? Você veio aqui para ofertar para quem? Você veio aqui para se entregar para quem? Se ele merece o melhor, eu vou te dar um minuto para você adorar. A entender a importância da vida, eu passo a viver aquilo que Deus me prometeu para mim viver. Porque, Tiago, tem coisa que é condicional, depende de você, tá bom? Não depende só de Deus, depende também de você. Qual é o seu posicionamento diante das insatisfações que a vida te apresenta? Qual é o teu posicionamento diante das perseguições, seja pessoal, seja social, seja espiritual, seja familiar? Quem é você? Como você se comporta quando aquilo que você queria não aconteceu? Aquilo que você não queria aconteceu. Quem é você? Para completar a situação difícil, é que a igreja está passando por um processo de preconceito. O preconceito é uma das coisas que mais maltrata o ser humano. Porque o preconceito, ele trabalha com a ideia de exclusividade, estabelecendo exclusão, conflitos emocionais e psicológicos. Já parou para imaginar o desafio que era ser cristão naquela época? Porque os inimigos da cruz de Cristo se levantaram contra a igreja. Eles caçavam a igreja para maltratá-la de todas as formas. Ser cristão naquela época era um desafio. O motivo disso era Paulo, que estava preso. E Paulo estava sofrendo socialmente, afirmando essas calúnias e essas dificuldades que maltratava. Por quê? Porque a sociedade estava dividida. O povo não gostava de quem era crente. O povo não respeitava que era crente. O povo não queria papo com que era crente. O povo não dava crédito a que era crente. O povo não valorizava que era crente. Os cristãos da época tinham que lidar com rejeições, com preconceitos, com exclusões. Aí Paulo está preso, sofrendo tudo isso. Aí quem sabe quem estava na igreja esperava Paulo dizer: eu vou me suicidar. Quem sabe os que caluniavam Paulo esperava Paulo dizer: eu vou esculhambar com o
evangelho. Quem sabe a sociedade ficava aguardando para Paulo dizer: Cristo é uma mentira. Quem sabe quem estava ao redor desejando mal estava aguardando Paulo se sucumbir, dizer: fecha as igrejas, vamos parar de ser cristão porque é só sofrimento. Muito pelo contrário, o posicionamento de Paulo é ignorantemente revoltoso para quem está no mundo e para quem é inimigo da cruz de Cristo. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre. Eles são irracionais, eles são calculistas da maldade, mas Paulo não. Paulo está dizendo: a minha resposta é: eu não alcancei, mas eu vou continuar. Eu não abro mão daquilo que Deus me tornou ser. Eu não desisto do evangelho, eu não desisto da chamada, eu não desisto da vida espiritual, eu não desisto da igreja, eu não desisto da eternidade. Eu não abro mão de viver com Cristo. Por que, pregador? Porque ele vai usar a palavra mas. A pergunta conflituosa no texto, emocionalmente falando e psicologicamente afirmando, é uma. Preste atenção, que eu vou lhe dizer agora. O que você vai dizer, pregador? Repare que a situação dele é caótica. A realidade dele é adversa. O conflito que permeia dentro dele machuca ele exteriormente afirmando. Mas o Paulo está dizendo assim, afirmativamente: eu não desisto. Mas por que você não desiste, Paulo? Qual é o fundamento? O fundamento está que eu também sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. Cristão que é cristão de verdade, ele é diferente, irmão. Cristão que é cristão de verdade, ele é diferente. Está tudo desmoronando ao redor dele, ele está dizendo: eu sou preso de Cristo. Está tudo desmoronando contra ele, ele está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. Se ele é prisioneiro de Cristo, então ele está dizendo automaticamente na exegese textual aquilo que ele doutrinava a igreja na galáxia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na glorificação do Filho de Deus, vivo na fé do Filho de Deus. Levanta a mão que eu quero saber se tem crente aqui que está aprisionado em Cristo Jesus. Cadê os crentes que estão na prova, mas ele está dando glória a Deus, está na luta, mas ele está dizendo: eu não abro mão, eu não volto atrás, eu continuarei com Cristo. Já parou para pensar? Pregador. Então é simples. Escute. É como se Paulo estivesse dizendo: se for para ficar com Cristo sofrendo, eu vou ficar com Cristo sofrendo. Se for para continuar sendo obreiro sofrendo, eu vou continuar sofrendo e sendo obreiro. Porque dentro de mim só tem espaço para uma coisa: qual? Celebrar aquele que me libertou a caminho de Damasco. Oh, glória. E às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos de deixar claro na mentalidade de Deus qual é o nosso objetivo com Ele. Luta não é só para você murmurar, não. Dificuldade não é só para você questionar, não. É para quê? É para você dizer para Deus, como Paulo está dizendo: está machucando, está maltratando, psicologicamente está doendo, estou sendo moído, mas eu digo ao Senhor que eu aceito o Senhor, que eu aceito o que o Senhor tem para mim, que eu aceito o que o Senhor pode fazer em mim. Irmãos, Paulo está dizendo: eu não vou me entregar a nenhuma calúnia, eu não vou ceder a nenhum ataque, eu não vou esmorecer a nenhuma arquitetação diabólica. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra profética. Se o céu ouvir de você hoje: eu não cedo, eu tenho convicção que quem sabe ele não te tire do deserto, quem sabe ele não te tire da dor, quem sabe ele não faça um milagre, mas sozinho nessa prova ele não vai te deixar, sozinho nessa luta ele não vai te deixar. Prepara as tuas emoções, porque nenhum lugar é impossível que ele não se manifeste quando tem um crente que aceita de verdade. Diga assim comigo: quando eu entendo que a melhor forma de confrontar
os meus inimigos das acusações que eles me acusam é continuar sendo quem sou em Cristo Jesus. Eu me dou o direito de ver a glória de Deus sendo revelada na dificuldade que eu estou vivendo. Preste atenção. Escuta isso aqui. Vocês já ouviram aquela história simples, leve, magnífica, de quando de repente 3 jovens decidiram dentro do seu coração, no seu entendimento, não se contaminar? Vocês lembram? Vocês lembram quando de fato, juntamente com o Daniel, eles decidiram dentro de si não se contaminar? Vocês vão perceber que a revolta ficou tão grande dos inimigos contra os jovens, que eles tramavam dia por dia meios para poder invalidá-los, ou para poder comprometer a adoração deles. Vocês lembram que jogaram os 3 dentro da fornalha de fogo? Vocês não lembram? Vocês lembram, irmãos, de uma forma bem sincera, que lançaram Daniel na cova dos leões? Você lembra? Você lembra que o próprio Jesus foi tentado lá no monte, 40 dias sem comer, de jejum e oração, e o inimigo veio com tudo, fazendo proposta? Vocês lembram? Quem lembra aqui, diga amém. Qual foi algo comum entre os jovens, Daniel e o próprio Jesus? O sofrimento, a prova, a luta, mas a fidelidade. Os irmãos lembram que o fogo não consumiu os 3? Quem lembra, diga amém. Os irmãos lembram que os leões não devoraram Daniel? Quem lembra, diga amém. Os irmãos lembram que Satanás não prevaleceu com Jesus no monte? Quem lembra, diga amém. Pois continue sendo você mesmo, vivendo com Ele. Talvez tenha luta ou amanhã continue, mas no final Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Diga assim: a glória de Deus não vai me deixar sozinho nesse vale. Agora, leva a mal não. Leva a mal não. O Paulo e o Silas estavam presos. Jesus não manifestou lá? Agora, como tu imagina que o céu fica o Paulo preso? E ele continua sendo a mesma pessoa. Deus não vai te isentar das lutas, dos choros, das perseguições. Mas não isente Deus de ser adorado nessa dificuldade através dos seus lábios. Deus vai abençoar você. Levante a mão, Deus, levante a mão. Deus vai abençoar você nessa dificuldade. A partir do momento que você continuar sendo quem você é. Sem ceder, sem se entregar. Somente vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Segunda coisa, e eu quero ser bem detalhista nisso aqui. Não quero tomar muito seu horário. Mas esse negócio aqui é muito sério e eu vou revelar aos irmãos algo que além de espiritual é físico. Você já parou para imaginar qual é o nível psicológico que Paulo está vivendo, irmão, nessa realidade? Escuta, aqui tem advogados. E com certeza não tem nada mais desconfortável do que você estar num ambiente, e nesse ambiente alguém está pegando todo o seu passado, o seu histórico de passado, e está jogando na sua cara. Não tem nada mais desconfortável. Tem? É confortável uma coisa dessa? É muita tortura psicológica. Os camaradas tinham fundamento. Qual era o fundamento, pregador? Paulo, você perseguiu a igreja, cara. Você matou cristão. Quem você acha que você é? Você acha que você é apóstolo? Apóstolo de quê, rapaz? Baixa a bola. Maneira, carta para nós nada. Você tem que escrever carta para você. Você tem que ter revelação para você ficar crente de verdade, porque você é um cara ruim. Você perseguiu a igreja. Jogar assim na lata, assim. No duro. Engole seco, Paulo. Imagina o Paulo preso. Por que ele está preso? Porque ele está fazendo a obra de Deus, e fazendo a obra de Deus tem alguém que está pegando seu passado,
ressuscitando ele e usando de argumento para ele se entregar ao martírio da vida e não continuar sendo o que ele é. Tortura psicológica, sim ou não? Tortura. E quantos de nós somos torturados todos os dias pelo inimigo, trazendo coisa à nossa lembrança, acusações, lembranças, pontos e pontos. Para quê? A intenção é nos parar, a intenção é nos neutralizar. Aí vem Paulo dizendo: uma coisa eu faço. Diga comigo, fazer. Diga fazer. Não, mais forte. Não, mas mais forte. Você não está com mais fome que eu. Diga mais forte. Outra vez. De novo. Não, mais forte. Com tudo agora, outra vez. Vai. Diga assim comigo. Tudo que eu preciso é trabalhar. Fazer verbo, conjugação verbal, significado. Pode pesquisar lá. É o que, pregador? É trabalhar, é construir, edificar. É desenvolver. Aí o Paulo está preso, acusado, maltratado, jogando o que tiver de jogar na mentalidade dele. Aí ele está dizendo para a igreja: uma coisa eu faço. Então ele está dizendo: uma coisa eu trabalho. Aí eu lhe pergunto: trabalhar de quê, João? Vai trabalhar de quê, João? Você está preso? O sistema carcerário da época antiga não era igual hoje. O camarada tem sol, o camarada tem ali um artesanato, entretenimento social, uma recuperação. E por aí vai. Aquela época tinha isso, pregador? Tinha não. Aquela época era difícil. Por quê? Porque era só solubre, escura e sofrimento. Mas ele está dizendo, na prova, na luta, uma coisa eu faço. Então ele está dizendo, eu vou trabalhar no campo da minha dificuldade. Vai trabalhar o que, pregador? Vai trabalhar a mente. Ele está dizendo, uma coisa eu vou trabalhar, uma coisa eu vou fazer. Eu vou me esquecer de tudo aquilo que atrás ficou. Então Paulo está dizendo, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho para exercitar a minha mente. O exercício da minha mente vai ser se esquecer. Se estão lembrando do passado, eu vou esquecer. Se estão tentando ressuscitar, eu vou deixá-lo morto. Eu vou treinar a minha mente, eu vou trabalhar a minha mente a se esquecer de tudo o que passou. O que tem de crente se entregando na luta não é brincadeira. Por quê? Porque não trata a mente, não exercita a mente, não trabalha, é preguiçoso. Tudo que o diabo lança, ele pega, coloca, testa nas emoções e escraviza o camarada. Aí fica naquela vida, os céus, ouvida. Um dia ele é crente, outro dia ele é desviado. Um dia ele dá glória, outro dia ele murmura. E por aí vai, por quê? Não exercita a mente. Crente preguiçoso, mentalmente falando, é presa fácil para o diabo. E pior, não é nem o diabo que derruba ele, é quem está ao redor dele. Pode fazer análise estatística. Você acha que o número de desviados, que é 3 vezes maior do que o congregado, é desviado por causa de pastor? Mentira. Pastor não desvia ninguém. Ah, foi escândalo. Mentira. Escândalo não desvia ninguém. Então por que desviou? Porque ele alugou a mente dele para os fracassos pessoais, as acusações de Satanás. Aí se enveredou. Você acha que aqui vai ser brincadeira? O diabo vai 24 horas te monitorar para tentar te destruir. No quê? No que tu errou, no que tu falhou, no que tu deixou a desejar. Aí ele chega aqui e joga tudo na tua costa lá fora. Aí tu chega aqui e tu fica voando. Por quê, pregador? Não é porque tu não é crente ou tu está possesso, não. É porque é tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade. Mas essa noite Cristo está te dando uma receita, o que exercita a tua mente. Vai dizendo para ela, o que passou, passou. O que passou, passou. Agora o que vale é o quê? É o que Cristo colocou diante de mim. Paulo está dizendo assim, João, o que vocês estão dizendo está lá no passado. Porque o que Cristo está dizendo no presente é que eu vou continuar sendo o que eu sou. Vou continuar exercendo meu ministério. Levanta a mão porque Cristo está dizendo, o que o diabo fala é mentira, mas o que eu depositei em você é verdade. Deixa germinar em você aquilo que Cristo proferiu ao teu respeito. Detalhe, eu dou um seminário sobre mente inabalável, não é brincadeira, eu já até compraram o livro. O que tem de jovem que não consegue casar, por que, pregador?
traumas do passado, foram molestados e por aí vai. O que tem de esposas que não conseguem honrar o seu esposo, não é porque é uma pessoa mal, não! É por causa de traumas, de feridas, que não foram tratadas e nem curadas. 95% da sociedade sofre de ansiedade. 95% da sociedade vive um período pós-depressivo ou depressivo. Por quê, pregador? Por causa dos acontecimentos diários. Você tem que entender uma coisa: sim, como tu pensa, te sucederás. Então Paulo está dizendo, se na prisão ficar pensando no mal que eu fiz lá atrás, eu vou invalidar a salvação que Cristo me salvou. Só tem uma forma de eu viver a vida como? Focando naquilo que Ele me apresentou, focando no prêmio que Ele me apresentou, focando naquilo que Ele operou. Então, pelo amor de Deus, seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa boa de família, seja um cidadão bem profissional, seja um ótimo cidadão na sociedade. Como? Se você exercitar a sua mente para viver o extraordinário de Deus. O seu futuro depende do seu treinamento. Eu não quero dizer para você uma mentira. Você vai ter que aprender a conviver com o que aconteceu lá atrás. Só que sem ser influenciado por ele. Como que você não é influenciado por ele? Quando você treina a sua mente. Eu vou dar só um detalhe aqui, eu vou dar a você. Se todo dia você acordar 6:30 da manhã, de 6:30 você fizer exercício até 8 horas da manhã, o que vai acontecer com você? Pensa aí. Digamos que eu estou 5 quilos acima do meu peso. Sou obeso, 5 quilos acima. Eu fiz uma consulta recentemente familiar, eu, minha esposa e minha filha, de rotina, e eu descobri que eu estou acima do peso. É porque eu sou grandão, mas eu estou 3 quilos acima do peso. Se eu acordar de manhã e fizer exercício durante 30 dias, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder peso. Quando eu perco peso, eu encontro saúde, sim ou não? Por que, pregador? Porque exercício é quebra de avanço de moléculas gordurosas. Então Paulo está dizendo, enquanto exercitar a minha mente, eu vou inibi-la de qualquer sedentarismo e acomodismo. Grava isso daqui. Tem gente que nasceu para ser feliz e tem dom, tem talento. Não rompe. Por quê, pregador? Por causa do comodismo mental. É isso daí. Se entrega a qualquer palavrinha, já desiste do ministério. Qualquer palavrinha já fica moribundo. Qualquer palavrinha, não, escute. Exercite a sua mente. Exercite a sua mente e ganhe saúde espiritual para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus gosta de crente que exercita a mente. E qual é a diferença? A diferença é o resultado. O obeso continuará sendo obeso sem exercício, a não ser que ele beba 7 litros de água por dia e feche a sua boca. Mas até isso é um exercício. Por que só Josué e Caleb desfrutou da terra prometida? Porque enquanto os bambambam diziam que não dava, os exercícios da mente disseram, a terra é nossa que Deus nos prometeu. Aí você acha que eu vou chegar aqui, e você vai ver o milagre? É nada. O milagre depende mais do seu comportamento, mais do que você imagina. Você quer uma notícia boa para você? Você nasceu para viver o sucesso, mas o sucesso depende do seu exercício. Vai exercitar sua mente ou vai ficar aí? Ô céu, ô vida, nasci para sofrer, não vou casar, porque segundo o estudo diz que tem 10% a mais de mulheres, então provavelmente todas as mulheres do mundo, relativamente à porcentagem delas, não poderá casar, porque não tem homem suficiente para as mulheres. Aí eu não vou casar porque a estatística larga a mão de bobagem, exercite a sua mente. Se Deus falou, vai dar certo. Se Deus prometeu, vai acontecer. Só depende de você. Então eu vou enxergar, não vou falar mais, está bom por aqui? Por causa do horário. Fica sobre os seus pés. Eu ia falar o terceiro. Não, eu vou falar o terceiro. Vou falar o terceiro. Escute. João, aí você me compromete, aí vai aumentar mais, que os irmãos vão falar assim, pastor, um moço demora demais. Nós quer oração. Agora, isso daqui é descomunal, indiscutível. Não tem como eu lhe dizer, isso depende pessoalmente de cada pessoa, isso é peculiar, particular e pessoal de cada um.
O cabra está preso, sofrendo o que está sofrendo, uma dificuldade dessa. Ele ainda tem a cabível sensatez de dizer, e tem mais! Eu não só vou trabalhar minha mente, só não vou exercitar minha mente, como também eu vou avançar. Agora ele pergunta, vai avançar para onde? Já pensou? O cabra está preso. Mas ele está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que atrás ficam. Prossigo para as que estão adiante de, ele está dizendo, eu vou avançar. Agora aqui, como diz o nordestino, que é morder com os dentes. Como diz o nordestino, morder com os dentes. O que tem de crente que só Jesus na causa, quando ele levanta o pé, o cupim tem comido o outro. Não é mal não, irmão. Olha, eu fui gerado, pastor Solange. Eu tive que abrir mão do futebol, abrir mão da faculdade. Por quê? Porque eu era um camarada difícil. Se eu não abrisse mão disso, eu não ia ser crente. Eu era vaidoso, gostava de dinheiro. Me treinei para ser rico. Deus me nocauteou com a condromatose sinovial. Rebentou comigo. Tem dia que eu fico aéreo dizendo, Jesus, que maldade. Rapaz, para que isso? Por que isso? Rapaz, que coisa difícil essa vida assim. Eu disse, vai ser ignorante. Vai se achar o top é tudo. Para mim não te perder, eu tenho que botar um espinho aí, senão não vai. Eu digo, então vamos embora. Se é para ser pregador, vamos ser pregador. É para ler quantas horas? Vamos ler. É para subir o mundo, vamos sair. Não é o serviço, então tem que fazer bem feito. Vale a pena. Agora, hoje nós vivemos uma época que as pessoas não vai. O cabra está preso, está dizendo, eu vou avançar. O que é avançar? É passar por cima, é pular, é correr, velocidade, é conquistar. O Paulo está dizendo, enquanto eu tiver força, posso estar na prisão. Eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou morder o que tem para mim, eu vou abraçar o que tem para mim. Eu vou nadar de braçada, mas eu vou viver aquilo. Aí Deus disse, vou te ricar. Aí se acorda 12:30. Você vai ser obreiro. Não lê um versículo da Bíblia. Como que fica? Hoje eu vou te abençoar no culto. Para vir para o culto, vem pensando na morte da bezerra, no Eutrano, do Cicrano. Está aqui, a mente está lá na China. Como? Diga-me como vai viver de aparência igual essa galera que está aí de noite no Instagram, as coisas mais lindas do mundo, mas nos bastidores são sepulcro caiado, não vale o prato que come, vive uma vida hostil, tem 150 milhões ou não sei quantos mil seguidores, estão de bambambam, mas nas madrugadas estão tendo que cheirar cocaína, beber drink disso e daquilo, pra tapar o vazio. Cristo está querendo é crente que avança, que vive a palavra, que respeita a palavra, que se dedica na palavra e que desfruta do poder do evangelho. Avançar é aqui, nessas coisas velhas podres que a gente fica vendo por aí, não. Então, por gentileza, morda, corra, parte para dentro. Vai. Rapaz, eu gosto tanto de Daniel. Não, eu vou continuar sendo o que eu sou, vou continuar fazendo o que eu faço, eu vou continuar sendo com Deus que eu sou. Se for para morrer, que morra, mas eu morro feliz, servindo a Ele. Aí eu lhe digo, qual é a dificuldade para você sair daqui cheio hoje? Pregador, é que você não vive a vida que eu vivo, então vamos trocar a minha com a sua? Esse dia mesmo eu fiquei impressionado, um camarada empresário ganhando não sei quantos mil por mês. A vida não presta mais. Por quê? Não, porque a minha esposa não quis ter relação comigo durante tantos dias. Eu digo, aí tu vai morrer por causa disso? Vai orar, coisa ruim, sobe um monte. Medita, vai ver onde está o erro. Agora você já se entregou, já acabou. Ai, não dá mais. Já está pensando em outra. É mole? Enquanto nós continuarmos cultivando esses pensamentos comiserativos, a gente não vai passar de Maria mole, entregue nas vãs e doutrinas, filosofias de homens que estão extremamente conduzidos pelos seus egos, pelas suas satisfações carnais que querem nos seduzir ao fracasso, ao inferno. Nós temos que continuar sendo quem somos em Cristo Jesus. Então avance, não desista, se entrega a Ele, viva com Ele com amor, com carinho. A sua pastora está aqui para orar por você, o seu pastor está
aqui para ensinar você. Os obreiros estão se esforçando para ser bem da sua vida. Então acredite, vai dar certo, porque Cristo é fiel. Ainda que esteja dores, ainda que esteja dificuldades, Ele vai te abençoar. Quem acredita nisso, diga amém. Fique sobre os seus pés, eu vou entregar o microfone. Só vou ficar por aqui. Os irmãos me perdoem, eu costumo dizer, pastora Solange, que eu sou um pregador. João, não gosto de na igreja que porque à medida com que você vai molhando a mão dele, vai passando a mão dela, vai colorindo, e através da imagem colorida, ele vai aprendendo a Bíblia Sagrada. Tiago, qual é a finalidade disso aqui? É ganhar dinheiro? Não, irmão. Vou ser honesto com você. É só manutenção mensal. Eu sofro da condromatose novial, e pela glória de Deus, Deus me deu um carro novo aí, zero, usou um doido aí para me abençoar uma parte, eu preciso pagar a outra. E não está moleza não, mas vai dar certo. Porque eu estou igual o Paulo, parti para dentro, mordi com tudo. O cabo disse, vamos embora, 45 mil aí de entrada. Eu digo, como é que vai ser? Disse, já está aí, pega logo. Eu digo, pois boa, passa para dentro. É nosso. Estamos fazendo a obra de Deus com ele. Então é uma coisa simples. Qual é a parte mais interessante disso? Você semeando no reino de Deus, você vai ver a multiplicidade. Quer um segredo para o ano de 2024? Seja dizimista e ofertante. Por quê, pregador? Todo mundo pode ser rico no mundo, mas a prosperidade, na originalidade hebraica, é cativa só de quem é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos, apareceu mais uma vez. Coloca o batismo, a imagem do batismo. Glória a Deus. Irmãos, a gente está iniciando agora o nosso curso de batismo, amém? Quem quiser se batizar, tem a partir de 12 anos, você quer nascer de novo, ter uma nova vida com Deus, amém? Só procurar a mim, pegar esse contato aí, amém? Tem lá no Instagram da igreja também, pode procurar os obreiros, que a gente vai te inserir no grupo e vai providenciar esse batismo aí, amém? E agora dá visita no lar. Se alguém está precisando de um socorro espiritual dentro da sua casa, é um filho que está perdido, você não consegue trazer, amém? As irmãs se colocam à disposição para estar em oração ali, são mulheres de Deus, amém? Tá aí, irmãos, você pode agendar pelo WhatsApp para elas visitarem, são esse contato, mas pode procurar a mim, os obreiros que estão aí, pode pegar informação que a gente vai entrar em contato com você e vamos agendar para as irmãs estar na sua casa em oração, amém? Glória a Deus. Eita, culto abençoado. Amém? Jesus Cristo operou aqui, ó, de maneira sobrenatural. Amados, aleluia, pastor.
Ô, glória. A pastora Mara, a missionária Vanessa, amém? A missionária Vanessa vai fazer uma oração para a gente terminar o culto, amém? E em nome de Jesus, queridos, aleluia. Deus seja louvado pelo culto desta noite. Até agora o Senhor, amém, nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus. Vou passar para a missionária Vanessa, Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito desde a hora que você chegou aqui neste lugar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por ter falado conosco.